Muito bem, então sejam muito bem-vindos a mais um encontro do GPOI. Vocês já nos conhecem, sou a professora Aisha do curso de Arquivologia, o professor Lucas me acompanha aqui do curso de Biblioteconomia. Hoje, gentilmente, o professor Lucas me cede a fala para poder tocar com vocês o encontro de hoje. Disponibilizamos para vocês este artigo, que, por coincidência, também é do mesmo autor do artigo do nosso último encontro, que é o professor Carlos Araújo, que tem uma linguagem muito fácil, muito tranquila, da Universidade Federal de Minas Gerais, escreveu junto com a professora Marta Valentim, que é da Universidade Estadual Paulista, que é a Unesp, são duas grandes escolas ali de ciência da informação e também de arquivologia e de biblioteconomia. E a gente vai discutir aqui hoje esse artigo com vocês, que é um panorama da ciência da informação, que esses autores se propuseram a escrever, como é que a ciência da informação vai se constituir aqui no Brasil, qual é o cenário institucional e quais são as instituições hoje que têm essa responsabilidade de carregar, vamos dizer assim, a ciência da informação no país, Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem levantar a mão, podem abrir o microfone para falar, esse é um espaço para que a gente possa discutir e debater, fiquem tranquilos, e após o encontro de hoje, mas acredito que também possa se abrir alguns horizontes para quem queira seguir na pesquisa, inclusive após a sua graduação, A gente sabe que no Brasil a gente tem os mestrados profissionais em arquivologia e biblioteconomia, só que eles são mínimos. A regra, é que quando se termina um desses cursos, se vá para um mestrado ali em ciência da informação, é onde nós temos mais escolas, Não impede que você possa ir para um mestrado ali específico, mas não vai ser, infelizmente, não vai ser em todo lugar que você vai ter essa oportunidade. É mais comum você encontrar um mestrado e o doutorado em ciência da informação, que é quem acolhe essas três disciplinas, A arquivologia, a biblioteconomia e também a museologia. Então, vamos lá debater um pouco sobre esse artigo. Aqui eles apresentam um resumo, que eles querem apresentar a pesquisa brasileira em ciência da informação, esse cenário institucional, eles fazem esse mapeamento das temáticas e das teorias que atualmente são desenvolvidas, Esse é um artigo de 2019, não estamos tão distante, Já se passaram 6 anos, mas com algumas pontuações que vamos fazer, esse artigo ainda está muito atual, A realidade ainda é muito parecida. Então, a gente vai começar aqui com a introdução, eles vão trazer aqui esse resgate histórico da ciência da informação, que a gente até começou a discutir, inclusive, no encontro passado, que vai surgir na década de 70, com a criação do Instituto, um programa de pós-graduação e um periódico. Foram criados ali os programas de pós-graduação, como eu falei para vocês, a ciência da informação ela vai nascer muito dentro dos programas da biblioteconomia, que param de se chamar programas ali de pós-graduação em biblioteconomia e começam a se chamar de programas de pós-graduação em ciência da informação ou biblioteconomia e ciência da informação. Alguns foram mudando de nome. Hoje é muito comum que os departamentos, de pós-graduação, eles tenham essa nomenclatura de ciência da informação e ali abriguem os cursos ali de arquivologia, biblioteconomia, etc. e tal. Cada universidade tem a sua especificidade, mas geralmente o padrão tem sido assim, esse contorno no Brasil, Então, vamos lá. Embora tenha se consolidado como área de pesquisa no âmbito da pós-graduação, ela se tornou um assunto e estabeleceu relações com as áreas de graduação, como a biblioteconomia, a arquivologia e a museologia. Foi o que nós acabamos de falar, Então, quando se fala em ciência da informação hoje, o que nos remete automaticamente é o nível de pós-graduação, mas essa ciência, ela vai se ancorar ali nas suas bases e tem como base muito forte essas disciplinas, essas ciências também que a gente tem aqui na graduação, que são os nossos 3 cursos, Arquivologia, biblioteconomia e museologia. Aí eles vão contar da questão da estruturação e vão falar o nome de 2 instituições que são muito relevantes para a ciência da informação. Uma é a ABCIM, que ela vai estar focada muito no nível da graduação e também na parte profissional, e vai ter a ANCIB,
que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, que, logicamente, vai cuidar da pós-graduação. Então, eles vão fazer o mapeamento de uma área com base das duas instituições que mais se fortaleceram e construem, basicamente, o trabalho da ciência da informação no país, tá? Então, a gente vai seguindo, eles vão contando um pouco dessa trajetória, né, do cenário internacional nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, e aí de onde é que os pesquisadores brasileiros começaram a beber e aplicar no Brasil. E aí a gente tem essas duas instituições que vão, né, ser esse alicerce para a ciência da informação. Temos a ABCIM, que é a Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação. Ela tem um debate ali no campo profissional e no campo da graduação. E, como falei, também a gente tem a ANCIB. A ABCIM, ela vai surgir com esse nome, Associação Brasileira de Ensino de Biblioteconomia e Documentação, lá em 67. Ela teve alguns problemas legais, foi desativada em 2001, retornou, né? Retornou, e está aqui até hoje. Então, ele vai contar um pouco aqui da trajetória da ABCIM, das linhas editoriais que a ABCIM construiu, os periódicos da ABCIM, as publicações da ABCIM, inclusive o prêmio da ABCIM, que é um prêmio que eles dão para os melhores trabalhos de conclusão de curso, a nível. Seja bem-vindo, ou bem-vinda. E a ABCIM tem esse prêmio para os trabalhos de conclusão de curso, a nível de graduação em arquivologia, biblioteconomia, ciência da informação, gestão da informação e museologia. Aqui, como esse artigo de 2019, ainda existia uma graduação em ciência da informação, que, salvo engano, ela já se encerrou. Então, a gente tinha um curso só de ciência da informação em graduação, ele não existe mais, salvo engano, né? Não sei se ele foi retomado. Mas temos ainda os cursos de arquivologia, biblioteconomia, museologia, ainda temos um curso ainda de gestão da informação, ainda válido no país. Então, a ABCIM, ela solta todo ano essa premiação, as instituições que são, né, vinculadas ali à ABCIM, o UniCV, se quiser, pode fazer essa acreditação e também concorrer quando começarem, né, aqui dentro da nossa instituição, a começarem a acontecer esses trabalhos de conclusão de curso, nós podemos também concorrer na ABCIM, os nossos alunos também poderão concorrer, né, enfim, e divulgar esses trabalhos, eles são premiados e são publicados em formatos de livro. Na contagem de 2019, né, a ABCIM tem ali esse mapeamento de 70 instituições de ensino superior que ofertavam, né, cursos nessas áreas, né, nas nossas áreas, de arquivologia, biblioteconomia, ciência da informação e museologia, sendo 59 públicas e 11 privadas. Nesta época, inclusive, acredito, não tem, inclusive, nenhuma instituição privada de arquivologia. A arquivologia veio para o EAD, né, e para as instituições privadas de uma forma muito recente. A UniCV também é uma das... O UniCV, eu tenho que acostumar a chamar a UniCV de O. O UniCV também é um dos pioneiros trazendo essa graduação também, a biblioteconomia EAD também é um movimento também um pouco recente, e principalmente museologia, né, que eu acho que é mais recente ainda ele vir para o EAD. Mas esse cenário desses cursos em instituições privadas já era aqui um comecinho, acredito, que até da própria biblioteconomia. E aqui a gente tem um quadro, né? Olha, já tinha um de museologia em instituição privada, e 10 cursos de biblioteconomia em instituição privada lá em 2019. Né? Ali tem o nosso cursinho de ciência da informação, uma graduação ali específica, e os cursos de arquivologia, que inclusive esse número nas instituições públicas só aumentou foi na Federal do Cariri, acabou de abrir, e o restante somos nós, né, das instituições privadas. Traz aqui o quantitativo, né, dos profissionais que são formados, né, 6.524 novas vagas por ano, para um total de 62.488 candidatos inscritos. Então, vocês verem que de profissionais da informação, esse é um debate super importante. Em 2019, a gente tinha por ano 6.524, né, se todos estes se formarem, né, porque a gente sabe que tem uma evasão grande,
a gente teria somente esse quantitativo. É muito pouco, é muito pouco. Esse é um debate que eu faço, inclusive, com os meus colegas, né, que às vezes criticam um pouco o ensino à distância, inclusive com os meus colegas de arquivologia, mas para a gente debater, inclusive, a relevância do ensino à distância, porque termina, de uma certa forma, ampliando, né, esse cenário de 6.524 com as instituições privadas, e o ensino à distância, ele se amplia muito, e a gente precisa deixar de ser um pouco também egoísta, o pessoal não vou citar nomes, né, mas num cenário geral, é importante, né, que a gente tenha essa ampliação formativa, que tenha mais profissionais privados. Por exemplo, as universidades públicas, elas estão muito concentradas nas capitais. Então, é as capitais, e não são todas, viu? Vou puxar aqui para a arqueologia, que é um exemplo mais, até um pouco mais factível. São 16 cursos, agora 17. Eu tenho, olha a aula de geografia, 26 estados do Distrito Federal. Não contemplo todos, né? Não contempla todos. Um aluno que mora no interior, quer trabalhar com arquivo, com biblioteca, não consegue se formar porque não tem uma universidade. Então, o ensino à distância, ele vem fortalecer, né? Ampliar essa capacidade formativa e fortalecer as classes. É muito importante que a gente tenha gente formada, né? Que o bibliotecário se forme, vá lá no conselho, faça seu registro. É um número super importante nesse cadastro. O arquivista, né, nós não temos conselho, mas temos um cadastro do Ministério do Trabalho, né, que você pode ir lá, é uma profissão que é regida por lei, mas como não tem conselho, faz seu registro no Ministério do Trabalho, e aí você tem um númerozinho por estado, né? Pode falar, professor, fica à vontade. Só te interrompendo brevemente, temos aí vantagens e desvantagens, como tudo na vida, né, dentro desse processo. Sim. Mas, assim, uma das vantagens, né, a gente sendo um pouco egoísta agora, é que o mercado, de alguma maneira, o mercado que eu digo, o mundo do trabalho, vai acabar por absorver essas mãos de obras. E talvez, né, sejamos francos, seja isso também que vos trazem, né, nesse espaço até aqui, né, por oportunidade de emprego, por essa escassez de profissional e tudo mais. E é claro que a gente diz sempre das necessidades por se tratar de curso de bacharelado, de uma atuação mais efetiva enquanto bibliotecário, enquanto arquivista e tudo mais. Mas pensando aqui no que o texto traz a respeito da pesquisa, se a gente for passar uma peneira, digamos assim, né, dos profissionais formados para quem realiza pesquisa ou quem está realizando docência nessas áreas das ciências da informação, o número é ainda infinitamente menor, né? Exatamente. Então, para você, toda vez que precisa, né, eu digo sem medo aí, não, jamais penso, né, que vocês irão se tornar concorrentes da gente, etc. A gente não pode nunca pensar dessa maneira, né, sim colegas de profissão. Mas cada vez que precisa de docentes na área da ciência da informação, não é uma tarefa muito fácil, seja da arquivologia, da biblioteconomia, da museologia. Pergunte aí para o UniCV, né, quanto eles correm atrás para contratações de profissionais nessas áreas e tudo mais. Então, é que vocês possam pensar também, né, se vocês gostam, se vocês se interessam, que seja o caminho, né, do trabalho prático, digamos assim, ou acadêmico, né, que vocês têm campo aí muita mata para explorar, digamos assim, né, nessas áreas da ciência da informação. Exatamente. E que vocês sintam muito orgulho, viu, de serem formados por uma instituição privada, pelo UniCV. Aqui a gente faz um trabalho de excelência, eu acredito, assim, tanto eu como o professor Lucas, a professora também que entrou agora de museologia, e, assim, puxando a sardinha aqui para a arquivologia, o nosso intuito é que vocês não saiam devendo para a universidade nenhuma, que vocês saiam daqui com uma capacidade, né, tanto teórica quanto prática, como o professor Lucas já apontou, com as referidas limitações que o EAD tem, mas temos feito um trabalho aqui para que vocês realmente tenham essa capacidade, né, absorva essa teoria, inclusive a instituição,
consolidação de um grupo de pesquisa em uma instituição, né, privada também já é um sinal muito relevante da responsabilidade que o UNICEF vem carregando com vocês e que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível. Mas vamos voltar aqui ao texto, que agora eu já percebi que eu falo muito, e já são 7h23. Senão não vai dar tempo, que são muitas páginas. Mas me interrompam, viu? Me interrompam, podem mandar aqui no chat, professor, também me ajude se alguém falar alguma coisa. Então, esse aqui era o cenário da graduação, dos cursos ofertados, as vagas, né? Isso aqui é a parte mais profissional, que é a B5 que tem, né, encabeçado. As vagas ofertadas em inscritos, né? Ele traz esse panorama, nos inscritos nas universidades públicas, nos inscritos nas universidades privadas. Esse número tende, né, agora, já no cenário que estamos em 2025, a já ter uma mexida, né, para as instituições privadas, aí são muito mais alunos, né, formados nas instituições. A ideia, né, pela contagem, que se forme muito mais nas instituições privadas do que nas instituições públicas, vai chegar esse cenário de reversão. Vai trazer aqui os temas dos trabalhos, né, de conclusão de curso que foram premiados, o que é que os alunos de arquivologia, museologia, biblioteconomia estavam, né, trabalhando nesse período, 2018. Então, tem a parte de TI, que é muito relevante, com 12%, parte de organização da informação e do conhecimento, muito forte na biblioteconomia, essa parte da organização do conhecimento, né, a parte de gestão de unidades de documentos de informação, do conhecimento, também ali com 16%, a parte da gestão, que é o que tem também se acentuado dentro das unidades de informação, a ideia do planejamento estratégico, como é que eu giro a unidade de informação, isso tem chegado também muito forte, e alguns outros temas com porcentagem menor, né, mas que também tem aparecido ali nesses trabalhos. Eles vão trazer esse panorama, a organização da informação do conhecimento até aquele ano era mais recorrente, né, nos trabalhos premiados da ABCIM. Aqui vem as escolas premiadas, as escolas mais premiadas, né, a FAPESP, a FURG, a UEL, e ele traz aqui a porcentagem também, os autores. As publicações da B5, que depois recomendo que vocês vão no site, são ótimas publicações voltadas assim para essa área mais formativa, né, profissional, com algumas pesquisas até interessantes, depois vocês visitem. E aí começa a se falar da ANSIB, né? Então a gente sai da ABCIM, que tem feito esse trabalho com a graduação e com a prática profissional, e vai para a ANSIB, que é a associação aí voltada para pós-graduação, né, a menina de ouro ali dos programas de pós-graduação em ciência da informação. A ANSIB, ela é meio que gerida, inclusive, por esses programas, são eleitos ali um presidente e um vice-presidente, se não me engano, a cada biênio, não sei se não me engano, mas deve ser isso mesmo. E aí são eleitos e são responsáveis ali pela gestão, e a ANSIB tem um encontro que é super famoso, que é o ENANSIB, que é um encontro ali nacional, né, de ciência da informação, acontece ali com uma certa periodicidade, e eles têm o que a gente chama de grupos de trabalho, que são, vamos lá para a minha cola, no texto está 11, mas já são 12, porque foi criado um novo. Isso aí é um ponto, né, um contraponto que a gente ia fazer do que tem no texto, do que mudou. Então, criou-se mais um grupo de trabalho, mas temos, aqui no texto, são apresentados 11, né? Aqui eles listam onde é que a gente tem os programas de pós-graduação, ali em ciência da informação no país, né? Então, a gente tem na Unesp, no ICICT, na UFMG, o UFMG com 2, né? Um de ciência da informação e um de gestão e organização do conhecimento. Os programas de pós-graduação em museologia entraram aqui na contagem, museologia e patrimônio, e todas as variáveis aqui de ciência da informação que a gente tem aqui no Brasil, na UFSCar, UFPB, Federal de Pernambuco, e ao longo desses anos, aí, esses programas terminaram se ampliando. Federal de Sergipe já tem o seu programa aqui, inclusive, com mestrado e doutorado em ciência da informação. Federal Estadual da Paraíba tem um mestrado acadêmico em governança arquivística,
que já são esses programas mais voltados, assim, tentando esse desmembramento da ciência da informação e tentando ali criar esses programas de pós-graduação mais voltados ali para a área específica, né? Tem mestrado em Biblioteconomia Federal do Cariri, mestrado profissional em Biblioteconomia. Acredito que aí na UEL é Ciência da Informação, né, professor Lucas? Se não me engano. Ciência da Informação. Pronto, Ciência da Informação. E aí a gente tem esses desmembramentos, tem crescido alguns programas, né, de uma forma tímida, mas esse número aqui aumentou pouco, mas aumentou, né? Aqui a gente tem os conceitos, que são uma avaliação, né, ali da CAPES, depois de um determinado período, quanto maior o conceito, melhor, vai até o conceito 7. Aqui o programa de Ciência da Informação, na época da Unesp, estava com o conceito 6, hoje ele já atingiu o conceito 7, é o programa de pós-graduação mais bem conceituado do país, onde o povo se mata para entrar no programa da Unesp, e temos os outros programas ali com nível 5, com conceitos, conceito 5, conceito 4, conceito 3, e à medida que, quando o programa vai amadurecendo, né, ele é reavaliado, e geralmente o que acontece é esse conceito tende a subir, né, é o padrão. Pode falar, professor. Não sei na atualidade, mas acho que em 2022 teve uma atualização de conceitos, né? Então, possivelmente esses conceitos podem ter sido modificados. Geralmente subiram, né, os conceitos. Já, o da Unesp eu sei que foi para 7. Ele foi para nível 7. Ele é o mais bem conceituado. Vamos seguindo. E aqui também já dá um cheirinho, né, dos locais que tem esses programas. Infelizmente, a gente não tem nenhum programa de pós-graduação que atue na forma de ensino à distância, mas isso basicamente é determinação da CAPES, né? São pouquíssimos programas que a gente tem a nível de pós-graduação assim, e em algumas áreas do conhecimento específicas. Isso não é uma questão só da ciência da informação. Mas isso é discussão, enfim, para o futuro, né? Eu acredito que, a nível de ciência da informação, eu não vejo hoje nenhum impedimento que justificasse, né, a questão do só presencial, mas isso são discussões ali mais para o futuro, e ali do que é que a CAPES está percebendo e do que ela vai, enfim, determinar daqui para frente. Então, vamos lá. Então, tem essa apresentação dos programas. Eles vão falar, inclusive, do surgimento, né, dos programas de pós-graduação profissional. Isso aqui é bom pontuar para vocês entenderem. Então, depois que vocês terminarem a graduação e quiserem fazer um mestrado, por exemplo, vocês têm a oportunidade, a depender do programa, de fazer um mestrado acadêmico, e o fruto vai ser uma dissertação com foco ali num tema de pesquisa muito teórico, né? A entrega ali é uma coisa muito teórica. Ou vocês podem ir para um mestrado profissional, que vocês também vão fazer uma dissertação, mas o foco desse mestrado profissional é que vocês entreguem um produto, vocês apliquem em alguma instituição, seja ela uma instituição privada, pública, do terceiro setor, com as ONGs, né, uma associação, ou algo comunitário dentro da comunidade de vocês, tem essa possibilidade do mestrado profissional, que tem essa entrega de produto, que pode ser um guia, pode ser um aplicativo, pode ser um manual, uma cartilha, um infográfico. O UniCV oferece curso de pós-graduação? Não, nós não temos pós-graduação, né, só a nível de graduação, Roselino. Então, se vocês forem avançar, né, depois de concluírem aqui a graduação, quiserem ir para o mestrado, né, terão que procurar alguma dessas escolas, né, que ofertam, né, a nível de pós-graduação ali, seja em ciência da informação ou algo mais específico, ou em biblioteconomia, ou enfim, algo mais direcionado de acordo com a sua escolha, né? Mas voltando aqui, a gente tem essas duas opções, né? No Brasil, você pode fazer o mestrado acadêmico ou o mestrado profissional. Inclusive, eu optei pelo mestrado profissional por achar que fazia mais sentido para mim. Isso aqui é perfil, tá? Tem gente que tem o perfil mais da teoria, que é
enfim, fazer uma discussão teórica, entregar esse resultado, e quem quer ali trazer uma contribuição mais prática, né, vai para o mestrado profissional, entrega ali a dissertação e o produto. Temos já timidamente alguns doutorados profissionais, inclusive em ciência da informação. Aqui na Federal do Sergipe tem, na Federal do Rio Grande do Norte também tem um doutorado profissional em ciência da informação, isso de uma forma mais tímida, né? Ainda tem se discutido também esse ponto do doutorado profissional, inclusive na questão de regulamentação. A gente sabe que a nível de doutorado, você tem que entregar algo que é inédito, isso é a característica primordial dos doutorados acadêmicos, e o que tem se discutido também para os doutorados profissionais é essa questão do que seria inédito para produto, né? Já que aparentemente todo produto é inédito, se você vai aplicar alguma coisa em uma instituição, para aquela instituição aquilo é inédito porque você está propondo, mas ainda está se amadurecendo essa ideia, só que está amadurecendo com o carro andando, já que esses doutorados já estão em andamento. Tá? Sem querer confundir muito a cabecinha de vocês, sei que é muita informação, mas dando essa ramificação de possibilidades aqui a pós-graduação, né? Quem tem a veia para pesquisa, ou quem não tem, mas quer fazer o mestrado ali, ou o doutorado, já sabe que pode ir para uma parte mais profissional, uma parte mais prática, para o mestrado profissional, para o doutorado profissional, né? Não vai ser o fim do mundo e você vai ter o título que vale a mesma coisa, eles são equivalentes, né? O doutor, o mestre profissional, ele não vale menos do que o mestre que fez o mestrado acadêmico, né? A CAPES não faz esse nível de diferenciação. Então, queridos, vamos seguindo, né? Então, falamos dessa novidade, né? Que são essas modalidades do curso de pós-graduação a nível profissional. Perdão. Ali eram, aqui em cima, eram os programas de pós-graduação acadêmicos, e aqui embaixo, os programas de pós-graduação profissionais. Então, tem aqui a da Federal do Cariri, que é Biblioteconomia, né? Na Unirio, mestrado profissional em Biblioteconomia. Na FUFPI, Artes, Patrimônio e Museologia. Na USP tem Gestão da Informação. O FRN, Gestão da Informação e do Conhecimento. Na Unirio. A Fundação Casa Rui Barbosa, Memória e Acervos. No MAST, Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia. Mas já temos mais, viu? Houve uma ampliação aqui nesses programas de pós-graduação profissionais, então já temos em mais instituições. E aí a gente vem para a parte, acredito que mais, para mim, né, divertida do artigo, que são os grupos de trabalho da ANSIB, que aqui vocês têm um cenário do que é que a pós-graduação em ciência da informação discute. Eu ia dizer a mesma coisa, professora, perdão te interromper, mas foi a parte assim que eu achei mais interessante, principalmente do ponto de vista, né, dos nossos queridos alunos aqui, para vocês verem o tanto de possibilidades, né, que vocês têm para trabalhar aí. Então, o que é que a pós-graduação no Brasil ela está se debruçando, né? Então, se dividiu em grupos de trabalho. É muito comum que em cada programa de pós-graduação tenha ali os seus grupos de pesquisa, inclusive. A gente está aqui com um grupo de pesquisa com alunos só da graduação, né? Mas nessas outras instituições é comum que tenha alunos de graduação, de mestrado e também de doutorado que participem, e cada um vai puxando a sua sardinha, geralmente para um desses grupos, desses GTs aqui. Eu faço parte aqui do GPOI, né, e também faço parte do GIACO, que é lá da UFPB, que é um grupo que está focado ali no GT4, que é Gestão da Informação e do Conhecimento. Então, o grupo, ele vai, logicamente, ele se constitui, e como está dentro de um programa de pós-graduação em Ciência da Informação, ele escolhe um GT para si para trabalhar. E aí a gente pesquisa e publica ali com foco no GT4. Mas nós temos todas essas opções. O GT1, ele vai falar de estudos históricos e epistemológicos da ciência da informação. Tem o GT2, que é um dos queridinhos da biblioteconomia, do pessoal da biblioteconomia, que é a organização e representação do conhecimento.
Temos o GT3, de mediação, circulação e apropriação da informação, aqui é guarda compartilhada, tem gente da arquivologia, gente da Bíblia, da museologia. Gestão da informação e do conhecimento, a gente tem gente de todo tipo de área, inclusive, um detalhe que também é importante falar para vocês, quando né, vocês chegarem ali nesse nível ali de pós-graduação, se vocês assim quiserem enveredar, vocês vão ver que os alunos não vão ser só vocês nem de arquivologia, nem de Bíblia, nem de museologia. Vocês vão ver que a ciência da informação ela vai abraçar todo mundo. Então, vai ter gente ali da administração, eu já vi gente da arquitetura, da TI vindo e faz ali o programa, porque a informação é esse algo muito abrangente, né? O GT4, inclusive, muita gente da administração, que vem pela beber da água da ciência da informação, termina vindo e enveredando por aqui. Porque a parte da gestão termina bebendo muito da administração, né? Então, essa discussão ali é bem interessante. GT5 com política e economia da informação, GT6 com informação, educação e trabalho, GT7 com produção e comunicação da informação em ciência, tecnologia e inovação, GT8 com a parte de informação e tecnologia, GT9, que é do povo da museologia, com museu, patrimônio e informação, GT10, informação e memória, e GT11, informação e saúde, que é o pessoal que também pesquisa a parte de informação em saúde, que é um GT também super relevante, né? O 12º, se eu não me engano, ele vai envolver minorias. Eu vou fazer essa pesquisa aqui ao vivo, mas se eu não me engano, o 12º GT que foi criado, informação, estudos étnicos, raciais, gênero e diversidades. Então, essa parte de gênero, de racismo, né, estudos étnicos, de diversidades, foi criado esse 12º GT, porque entendeu-se, né, que tinha, né, ali um volume de estudos considerante a se fazer ali na ciência da informação quanto a esse tema. Então, esse artigo ele vai estar atualizado até esse 11º, mas a gente teve essa criação desse 12º GT um pouco mais específico, né, para trabalhar a informação quanto a essas questões. Então, ele vai contar aqui quando foi que aconteceu o primeiro Enancib, lá em 1994, o que foi que aconteceu, vai falar das outras edições do Enancib, onde foi que foi falado, né, a questão do periódico da ANCIB, que é o Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação, embora os anais, né, que a gente chama que são as publicações do Enancib, que é esse evento onde todos esses GTs vão publicar ali o resultado das suas pesquisas, ele também é publicado, né, os anais desse evento, e aqui ele vai esmiuçar um pouco da produção científica brasileira, com base justamente nos grupos de trabalho do Enancib, né? E aqui ele vai esmiuçar em detalhes essas áreas, o que é que vai estudar. Então, da parte de estudos históricos e epistemológicos, é onde vão centralizar aqui os grandes teóricos, né, aqui brasileiros, que se debruçam a discutir o que seria a ciência da informação, o que é informação, aí começa a discutir o conceito de documento, o que é, o que não é, e vão revendo as teorias. É um grupo mais teórico. A gente tem grandes nomes aqui, nessa área, inclusive o professor Araújo, que escreve esse artigo, também participou muito desse GT. Gonzales de Gomes, que também é uma autora muito relevante também para a nossa área, então a gente já tem alguns nomes carimbados que sempre estão ali discutindo o futuro ali da ciência da informação, né? Esses marcos teóricos, esses conceitos. Aí a gente vem para o GT de organização e representação da informação, eu falei que é o queridinho da biblioteconomia, né? Então, vai trabalhar aqui muita questão de ontologias, vocabulários controlados, folksonomias, que são conceitos que a gente sabe que a biblioteconomia abraça bem, né? Então, isso é um GT que é muito bem representado pela biblioteconomia. Muito difícil, eu acho que eu não encontrei um arquivista ainda que publicasse aqui nesse GT, mas os bibliotecários dominam
essa parte de organização e representação da informação, né? Aí vem a parte da indexação, eu acho que até o professor Lucas já deu até uma cadeira sobre isso, né? Indexação e resumos, se eu não me engano. Também entra aqui nessas discussões aqui desse GT, aí ele vai falar mais um pouquinho mais, né? Eles, né, professor Araújo Valentim. Aí a gente vem para a parte de mediação, circulação e apropriação da informação. Esse é um conceito, assim, bem bastante, como é que eu não vou dizer confuso, né? Esse conceito de mediação, mas ele vem de um termo estrangeiro. Na arquivologia, nós temos o conceito de difusão, que é uma função arquivística, que você leva a informação para fora ali do seu acervo, né? E aí você faz disso de diversas formas, com evento, palestra, tem agora a parte da tecnologia, que você disponibiliza ali o seu acervo de forma digital, mas aí na ciência da informação não se utiliza muito, né, essa ideia da difusão, mas se utiliza, assim, esse conceito de mediação, circulação e apropriação da informação, que é basicamente a mesma ideia, só que de uma forma um pouco mais embelezada. Eu vou dizer dessa forma para vocês entenderem. Então, vai misturar, inclusive, com conceitos pedagógicos, vão, inclusive, se beber muito das ideias de Paulo Freire, enfim, é um contexto assim, bem complexo, mas o intuito é fazer com que o usuário ele se aproprie, né, que a informação circule e que o usuário aproprie daquela informação que está sendo disponibilizada. Então, esse GT, ele vem cuidar, ele vem estudar desses pontos, né, que são estudos publicados nesses temas. Aí vem o meu queridinho, que é a gestão da informação e do conhecimento, e aí a gente tem vários estudos ali muito voltados para as organizações, da parte de gestão do conhecimento, como é que, por exemplo, eu tenho um funcionário X, ele vai se aposentar, isso é o exemplo mais crasso possível. Vai se aposentar amanhã, como é que eu faço para que aquele conhecimento que ele tenha se retenha? Então, esse grupo de pesquisa, ele vai trazer isso, as ideias de gestão do conhecimento, da parte de gestão da informação, como é que eu faço a melhor gestão, né, dessa informação, com o uso de sistemas, né, tem uma pegada um pouco mais organizacional aqui, esse GT, tem um comentário. O objetivo é construir conhecimento e promover o desenvolvimento social e individual, isso mesmo, Zelene. Isso mesmo. Então, esse GT, ele vai se apropriar e vai ter conceitos de cultura organizacional, que é um conceito muito imbuído da administração, por isso que eu falei que tem muita gente da administração que vem para a CI, né, para a ciência da informação, e vai se debruçar nesse GT aqui. As ideias de planejamento, cultura organizacional, cultura informacional, informação e conhecimento, também muito ali no ambiente organizacional. A gente vem para a parte também do GT, as horas se avançam, né? De política e economia da informação, que também é um GT muito interessante, vai analisar ali essa questão da temática da sociedade da informação, esses impactos políticos, também econômicos, né? E aqui tem bastante pesquisa desses impactos, né? É um GT bem interessante, não é muito do meu campo, mas são estudos ali na área de economia e política da informação que saem debates ali bastante relevantes. Aí chegamos, né, no GT de informação, educação e trabalho, né, mais ali da parte estudos, né, da formação laboral dos profissionais da informação, sejam arquivistas, museólogos, bibliotecários, vai discutir, né, essas questões de ensino-aprendizagem, perfil do profissional da informação, prática profissional. Alguém falou? Nesses GTs que os pesquisadores apresentam os trabalhos do ENACIB, isso. O ENACIB, ele é quebrado nesses GTs. Então, cada edição do ENACIB, o ENACIB ali abre para submissão e você já envia o seu trabalho específico para o GT, né, que você quer trabalhar. E aí vão ter os avaliadores que vão avaliar o seu trabalho e indicar se eles aprovam, né, ou reprovam aquele trabalho para ser apresentado. E aí teve uma ENACIB que foi EAD, se não me engano, foi em 2021,
Mas cada GT tem a sua salinha e cada um vai ali para o seu cantinho, começa a discutir, e no final são premiados também os melhores trabalhos, né, ali a nível de pós-graduação de cada GT. Para quem está, né, na pós-graduação em ciência da informação, é basicamente como se você fosse receber um Oscar, você ser premiado num GT do Enancib, porque basicamente é o ponto-chave ali de todo pesquisador que está trabalhando com CI, é ter o seu trabalho aprovado e premiado, viu? Você vai passar ali um mês sendo chamado para falar aqui, ali e acolá sobre o seu trabalho. Já tive, né, a oportunidade de ter alguns colegas queridos que já foram premiados no Enancib, ainda não chegou a minha vez, mas chegará. Mas chegará, e é um reconhecimento muito legal, viu? Fale, professor Lucas. Eu lembro que na graduação, na minha primeira graduação ainda, que eu fui premiado por um projeto de iniciação científica, mas da própria instituição ali mesmo, da própria universidade, não era nem algum evento. Nossa, e eu já me sentia assim, imagina ser premiado num evento do Enancib, né? Nossa, é incrível. Mas lembrando também que isso aqui a gente está falando da ANSIB, né? Mas tem, como eu falei, a ABSIM, que também premia os trabalhos de graduação, né? A gente está com essa discussão aqui no UniCV, né? Inclusive, a gente pode até ver, não vou nem prometer muito, que vai que a professora depois a gente conversa. Mas quem sabe os nossos alunos também não possam concorrer, imagine, ganhar um prêmio ali da ABSIM, que vai focar na graduação. A gente pode ver isso mais à frente. Então, GT de produção, vamos lá, gente, senão a gente não termina. Produção e comunicação da informação e ciência, né? Tecnologia e inovação, que vai cuidar da comunicação científica, que também é muito importante, né? A gente sabe que tem muita coisa que é produzida, mas também tem que ser debatido como é que se comunica, né? Esses trabalhos que são produzidos, essa parte também que a ciência da informação cuida, né? De popularização da ciência, que também é muito interessante e importante. Vamos para o próximo GT. Ah, não, isso aqui é importante para o pessoal da biblioteconomia, viu? Eu sei que esse GT é pronto. Não sei se ainda está com esse GT aqui, mas tem uma coisa interessante, não sei se está na grade de biblioteconomia, que se chama Estudos Métricos, que vai tratar de bibliometria, cientometria e outras metrias mais, que também é algo super interessante de se fazer, que são indicadores ali, inclusive. Está se falando de tal assunto, por exemplo, trazendo aqui um estudo bibliométrico. Ao decorrer do tempo, esses estudos métricos vão fazer essa análise, e aí a biblioteconomia tem se debruçado um pouquinho, tem aparecido mais nesse ponto, né? Porque nas graduações, se não me... Professor, me confirme se tem estudos métricos na sua matriz. Tem sim. Tem, pronto, então é isso mesmo. Tanto estudos de usuários, como também estudos métricos. Pronto, estudos métricos é uma disciplina que geralmente tem na pós-graduação em ciência da informação, mas a biblioteconomia geralmente já tem na graduação, então o aluno que é de biblioteconomia até que sai um pouquinho mais na frente, porque na graduação ele vê, e é algo que está muito em alta, viu? Na ciência da informação são esses estudos métricos, por exemplo, um estudo, se você quer saber, fazer ali uma curva do quanto tem se falado em inteligência artificial em bibliotecas universitárias. Você vai fazer ali um estudo métrico para saber ali o nível, né, a quantidade ali do decorrer dos anos, e você, lógico, pela lógica, vai ver que ali entre 2021, que foi o boom ali do ChatGPT e outras inteligências artificiais, você vai ver isso aqui de uma forma muito rudimentar, tá? Que eu estou explicando isso. Mas esse GT também vai aparecer com a parte dos estudos métricos. Aí temos informação e tecnologia, logicamente com as partes de tecnologia da informação, web semântica, também sendo discutido. A gente viu que tinha outro GT lá em cima, né, que, se não me engano, era mediação, que também trabalhava ontologias, mas vai aparecer também aqui nesse GT. Tem o GT de Museu, Patrimônio e Informação, que ele é autoexplicativo, né? O pessoal da museologia vem aqui também apresentar
as suas discussões de patrimônio, patrimônio material, patrimônio imaterial, arquivo-museu, colecionismo, interfaces museológicas, discussão. Aqui é um prato cheio para o pessoal da museologia. Aí vem o grupo de informação e memória, que aqui é gente do Brasil todo. Falou em memória, é gente demais. Isso aqui é fruto, inclusive, né, de como as nossas áreas foram se construindo, né? O trabalho de memória, apesar do Brasil eu considerar ser um país sem memória, tem muita gente que estuda memória no nosso país. Aqui vai vir o povo da história, vai vir o povo da biblioteconomia, vai vir o povo da arquivologia, vem povo da antropologia, vem povo de ciências sociais, vem povo de tudo que é canto aqui para falar de memória. É muita gente, é um dos GTs aqui que tem maior produção, é muito grande, é muita gente aqui. E aí vai falar dessas discussões, né, mais de memória, e aí para quem gosta aqui é um prato cheio, né? Eu não sou assim a melhor pessoa para falar de memória, mas tem grandes pesquisadores e teóricos, né, que se debruçam e falam desse assunto. Por último, né, um grupo ali também super relevante, que é da parte de informação e saúde, né, Araújo ali e a professora Valentim também economizaram muito, deixaram só um parágrafo para esse GT, mas é justamente sobre isso ali, vai falar, a gente sabe que tem as discussões, né, junto do Conselho Federal de Medicina, sobre essa questão da informação, né, do prontuário eletrônico do paciente. A gente sabe que tem muita informação e ciência, né, que é produzida a partir dessas informações de evolução de saúde do paciente, isso também é informação, e a ciência da informação também se debruça sobre isso, né, estudando ali políticas, boas práticas, os aspectos informacionais, né, questão de sigilo, né, debates, a gente sabe que o paciente diz, isso aqui é meu, e aí o hospital diz, não, mas não é seu, isso aqui é meu, tem que gerir. Tem muitas discussões interessantes aqui da parte de saúde. A arquivista também tem muito problema quando vai classificar e botar temporalidade nisso aqui, viu? É bem complicadinho, o pessoal que vai trabalhar em hospital, trabalhar em alguma organização de saúde, precisa ter uma conversa bem direitinha ali e fazer uma gestão legal da classificação desse tipo de informação. E esse é o cenário, viu? A gente apresentou aqui para vocês, destacamos essas duas instituições, né? O trabalho ali da ANSIB e da ABCIM, uma para o nível de pós-graduação e a outra para nível de graduação em prática formativa. Vocês têm agora esse cenário, né, além da graduação, mas já com a graduação ali com a ABCIM, que vocês podem ali beber da fonte. E, bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar agora, temos ainda 5 minutinhos, né, mais ou menos, ou até um pouquinho mais, que a gente começou de 7h05. Professor Lucas, Tem uma dúvida muito interessante da Roseli aqui no chat. deixa eu ver. Professora, li alguma coisa sobre o estado da arte na pesquisa científica. Você leu aonde, Roseli? No artigo? Porque estado da arte, o que eu entendo é revisão sistemática, né? Isso. Quando a gente faz uma revisão sistemática da literatura. Traduzindo aí, posso, professora? Desculpa te interromper. Traduza, professor, diga aí para nós o que é revisão A professora querendo sistemática. falar e eu sempre interrompendo aqui durante o ponto. Diga. Mas, enfim, vamos tentar ser muito simplórios aí, né, sobre revisão sistemática e tudo mais. Estado da arte, digamos assim, em que pé se encontra as pesquisas a respeito daquele determinado assunto. Por exemplo, pesquisas em memória, igual a professora Aisha citou lá, que é uma coisa que tem um monte de pesquisas. Então, para eu realizar um trabalho científico, eu preciso encontrar uma lacuna, ou seja, algo que não foi pesquisado ainda, né, ou que tem um campo ali para trabalhar. Então, qual que é o procedimento? Fazer uma revisão sistemática, ou seja, um levantamento daqueles trabalhos, dos assuntos que já foram produzidos e tudo mais, e verificar qual o estado da arte.
Então, o estado da arte seria, digamos assim, em que pé que está a coisa, né? Como que se encontra para poder proceder com novas pesquisas, né? Então, se refere a levantamento de inúmeros trabalhos que precederam, o máximo de levantamento assim, sistemático, sistematizado que você consiga fazer sobre aquele determinado assunto. Não sei se eu consegui traduzir, se eu fui muito claro também. Perfeitamente. A gente tem outros tipos de revisão, né? Tem a revisão ali integrativa e tem a outra revisão que eu já me esqueci o nome, mas a mais comum é sistemática, que você vai padronizar, né? Ali como é que você vai fazer, com um ano, quais os termos que você vai utilizar para fazer essa pesquisa, para dar esse estado da arte. Todo trabalho científico, pessoal, ele é um recorte. Eu sempre digo, e não sei se vai fazer sentido em outras regiões do Brasil, mas pelo menos aqui na minha região, todo mundo passou por um processo na escola que foi de plantar um feijãozinho no algodão, né, lá Feijãozinho no algodão. na educação infantil, e passava uma semaninha ali regando até que o algodão brotava, e a gente escrevia um pequeno texto lá sobre o que a gente viu, né? Também já fiz, então creio que seja algo padrão aí no Brasil como um todo, né? Enfim, é claro que a minha fala é muito reducionista, mas trabalho científico, gente, em essência, é isso. A gente vai observar alguma situação em específico. Ou seja, a gente viu o tanto de assuntos aí dos grupos de trabalho, né? Como que procede a pesquisa científica? Achar um recorte, né? Um assunto específico, um período específico e tudo mais. Ou seja, escolher ali qual feijãozinho e qual algodãozinho iremos colocar, qual será o nosso copo para a gente proceder com a nossa pesquisa, né? Então, sempre ter isso em mente. Não tem como a gente pesquisar a biblioteconomia, a arquivologia, a museologia. A gente vai pesquisar algum assunto muito específico dentro dessas áreas. Exatamente. E aí, né, enfim, esse foi o nosso apanhado do artigo de hoje. Esperamos vocês no próximo encontro do GPUI, daqui a 15 dias. Professor Lucas, depois, né? Vocês fiquem de olho ali no mural de avisos, né? Que é onde saem as notificações ali dos encontros e das aulas, né? Mas esperamos vocês ali com um próximo artigo. Professores, Sim. dentro. Protagonismo da autonomia, sim, adquiriu-se. Por um Brasil também ter esse caráter continental e ser muitos programas de ciência da informação, né? Hoje já se discute com o que é produzido aqui mesmo. Se bebe ainda muito de fora para alguns conceitos, mas hoje a ciência da informação brasileira ela tem uma produção bem autônoma mesmo, né? Tem grandes pesquisadores que debatem temas diversos assim. Do pessoal da arquivologia eu posso falar mais, pessoal que tem discutido temas importantes, parte de diplomática digital, que é algo super relevante, novo, né, com esse mundo dos documentos digitais, e tem muita coisa interessante, assim, mas cresceu muito, né, e continua crescendo, à medida que vai se avançando, a gente vê mais programas sendo firmados, os programas que têm só mestrado, já passa um tempinho, também abrem para doutorado, é um cenário assim bastante positivo, né? A gente espera, inclusive, a gente volta, inclusive, para a base, mais uma vez, né? Que com essa ampliação formativa, inclusive, do ensino à distância, né? Que tem mais alunos formados nessas áreas que a ciência da informação, ela se ancora, somos nós, arquivologia, biblioteconomia e museologia, que inclusive impacte mais à frente na pós-graduação, né? Que é o caminho natural de que quem se forma nessas áreas e vai para a pós-graduação, persegue. Então, já esse artigo que de hoje, Valentim, vai precisar ser refeito. Vou até dar uma ideia para eles, acho que já está na hora.
de refazer. Mas é isso, queridos, o que eu tinha para contribuir com vocês hoje é isso. Agradeço também a presença de todos, do professor Lucas também, que me ajudou. E até o próximo encontro. Deixa eu parar aqui a gravação. Momento, a lista de presença. Não lembrei. Olha aí. Pessoal, enquanto a professora Aisha vem trazendo a lista, não estou com o texto aqui agora, mas fiquem de olho lá no mural de vocês, na agenda, que assim que chegar, né, o link, né, da reunião e tudo mais, o texto já vai estar lá junto no nosso próximo encontro, né? Então, deixa eu olhar no calendário aqui, na semana que vem, que é do dia 10, não temos, então no próximo dia 17 de setembro, fica aí já agendado o nosso próximo encontro do GPUI.